Oi, pessoal, de novo, vamos lá, mais um caminho, iniciando uma nova aula. Aula passada a gente começou a falar das funções de estatística, maior, menor, mínimo e máximo, e média. Só que média a gente vai concluir agora, nessa novo bloco, nessa nova aula. Vamos lá? Fazer média aritmética. Vamos! Como conversamos anterior, média, a função média é para trabalhar média aritmética, somar e dividir. Soma-se os valores e divide pela quantidade, né, de elementos dentro dessa soma. Só como observação para vocês, nós vamos trabalhar com um exemplo aqui para nós no próximo slide. A gente está muito acostumado a fazer uma média simples. Às vezes você tem 4 células na sua questão, você soma e divide por 4. Às vezes você tem uma fórmula lá com 4, 5, 6 elementos na sua planilha, você soma aqueles elementos e divide, por exemplo, por 6. O que a gente tem encontrado em provas são planilhas com valores diferentes, valores numéricos, valores com texto e valores até informações que até não possuem valores, que são as células vazias. E nessa questão, o que é que a gente faz? Então eu deixo para vocês uma observação. Nós vamos visualizar uma planilha, ela contém informações, texto, e ela também possui célula vazia. Vamos lá dar uma olhada? O que nós vamos ter nessa questão? Alternativa para nós, elementos para nós de uma questão. Nós temos coluna A, coluna B, linha 1 até a linha 5, onde nós temos valores numéricos, lembrar que valor é o conteúdo da célula, o número 60, o número 34, 17, 2, 45, 10 e 7. Temos valores texto, a palavra casa e a palavra terra, e analisa que a célula B5 é uma célula que se encontra vazia. E a proposta da questão é a seguinte: fazer uma média entre as células A1 até B5. O candidato olha para uma questão dessa, ele fica apavorado, porque ele lembra que média é cálculo de valores numéricos, e aí ele encontra texto e ele também encontra célula vazia. O que vai acontecer aqui? A função, ela consegue entender células que têm valores numéricos, células que possuem valores textos e célula vazia. Então, o que a função faz? Ela só vai absorver os elementos numéricos, fazer a sua soma e dividir pela quantidade de elementos numéricos. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? A célula 1 tem o valor 60, a célula 2 tem o valor 34, a célula 4 tem o valor 17, a célula 5 o valor 2, o B1 o valor 45, o B3 o valor 10, o B4 o valor 7. Então, somam-se esses valores e divide pela quantidade de elementos que possuem valores. Ou seja, são 7 elementos numéricos, divide por 7. O que nós temos aqui? Uma soma que resultou em 175, divide por 7, cujo resultado para nós será o número 25. E os demais elementos, eles são ignorados. Então, essa é uma proposta cuidadosa na sua prova. Ter uma área que contém textos, números e células vazias e a função média. Ai, vai dar erro na fórmula. Não, não vai dar erro na fórmula. Simplesmente serão ignoradas os elementos que não são numéricos, soma-se os valores e divide pela quantidade de números existentes. É esse o cálculo que você tem que fazer lá na hora, né, de resultar a alternativa correta. Então, aqui tem um exemplo que a gente trabalha bastante e que vocês têm várias questões em provas como exemplo para estudo. Chama a atenção, as demais células elas foram excluídas do cálculo por possuírem valores o quê? Texto ou valor vazio. Então, somam somente, depois gera a divisão, pelas células cujo valor é numérico. Uma outra observação em relação à média é o seguinte: eu tenho, por exemplo, aqui uma área bem menor que a anterior. Eu tenho célula 1 e célula B2. Então, célula 1 e célula B2. O que está acontecendo? Nós estamos trabalhando aqui com células o quê? Vazias. As duas células que vão fazer parte da média, no caso da fórmula, elas estão vazias. Não tem como você fazer uma divisão por 0. Então, mesmo aqui, ignorando, né, como a gente falou, os valores que não são, as células que não são valores numéricos, não tem como resultar para nós um elemento desse cálculo. Não vai existir para nós divisão por 0.
Isso também já foi questão de prova. E qual seria o resultado de uma fórmula dessa lá na sua questão? O resultado para nós é essa informação. Ela dá div barra zero, ou seja, não é possível efetuar uma divisão por zero. Roseli, mas não tem zero aí. Zero ou célula vazia. Não dá para dividir por algo que não existe, mesmo que esse elemento seja zero. Então, nessa questão para nós, o que nós temos? A fórmula função que está sendo utilizada está sendo dividido por zero ou por célula vazia. Então, não dá para fazer uma média cujo elemento da divisão seja zero. Você até vai ter uma resposta, só que não é a resposta que você, né, espera aí como resultado válido. Aqui a gente tem uma mensagem de erro e essa mensagem de erro também já foi uma alternativa correta em diversas provas de concurso público. Então, cuidado com média aritmética na sua forma simples ou a média trabalhando com várias células cujas células não são valores número, são valores texto e valores célula vazia, que são descartados. E numa questão de divisão por zero, o resultado para nós não vai ser o esperado, e sim uma mensagem de erro, afirmando que não tem como dividir por zero, e aí a resposta, no caso, esse exemplo que a gente acaba de trabalhar. Função média, cuidado, média aritmética, categoria estatística para gente. Tudo bem? Fechou, média. Função média encerrada, continuamos na categoria de estatística, só que agora a gente vai trabalhar funções de contagem. Cuidado, contar dentro da área dada na sua questão, da sua prova, do seu concurso. Vamos lá, funções de contagem. As funções de contagem para a gente, as clássicas de prova são conte C, conte num, contar vazio, e o conte valores para a gente. Essa nós vamos trabalhar, que são as clássicas cobradas aí nas provas de uma forma geral. Contagem, ele vai contar quantas células possui a informação de acordo com uma condição. C é uma condicional para a gente. Então, de forma para nós conceitual. Ele calcula o número de células, ele conta o número de células em um intervalo lá dentro da sua fórmula que corresponde a uma determinada condição. A gente vai visualizar exemplos sobre isso. A segunda função, o conte num, número. Dentro de uma planilha você pode ter vários valores, numérico, valores texto ou até células vazias que a gente já conversou. O que é contar número? Contar células que possuem valores, o quê? Numérico. Lembrar que número pode ser data, pode ser hora, pode ser moeda. A gente tem uma classificação de dados numéricos. O que nós temos aqui? Calcula, conta o número de células em um determinado intervalo. Que contém o quê? Número. Cuidado, conta número. O C conta de acordo com uma respectiva condição dentro da fórmula. Uma outra que nós temos é o contar vazio. E aqui já fala, vai contar o quê? Células vazias. Quantas células vazias possui dentro daquela área? Se não tiver nenhuma célula vazia, o resultado vai ser zero para a gente. Conta número, conta célula vazia, conta mediante uma condicional e aqui a gente tem conte valores. Pessoal, lá atrás, quando eu comecei a inserir dados na planilha, valores é para nós, né, valores a uma célula equivale a elemento texto, elemento número ou elemento fórmula. Então, falar em valor, não pensa que valor é o número. Então, se eu tiver uma célula que tem a palavra terra, que tem a palavra casa, que tem a palavra tribunal, esses serão os valores das respectivas células. Então, muito cuidado com a função conte o que para nós? Valores, porque ele calcula, ele conta o número de células dentro do intervalo que não estão o quê? Vazias, porque todas as demais informações serão o quê? Valores à célula. Contar vazio conta a célula vazia e o conte de valores qualquer célula dentro daquele intervalo que não esteja vazia. Cuidado com esses conceitos para facilitar a sua interpretação na hora da questão. Importante, valores em uma célula, qualquer conteúdo na célula, seja texto, número, fórmula, célula vazia, logo não possui valor e é descartada nessa contagem. Pessoal, vamos dar uma olhada num exemplo sobre a função conte C.
analisando aí com cuidado. Nós temos aqui coluna A, coluna B, coluna C, cujos valores nas células são numéricos, são textos e também célula vazia. Qual que é a proposta da fórmula? Contar de A1 até C4, se nesse intervalo possuem valores o quê? Maiores que 50. Cuidado, maiores que 50. Não é maior ou igual, é maiores que 50. Então vamos fazer essa análise dentro da planilha. Célula para nós A1 contém tribunal, B1 auditoria e C1 contém bancos. Nessa leitura, descartamos essas células, porque eu estou procurando valores numéricos maiores que 50. 120 é 1, 200 é um valor, o 50 está fora, porque o 50 é igual a 50, não maior. O 55 está dentro, 32 está fora e o 90 está dentro. Célula vazia, data e hora. Quantas células possuem valores maiores para nós que 50? 1, 2, 3, 4. A célula 6, que possui a fórmula, terá como resultado o número 4. Quantas células possuem valores maiores que 50? Questão simples, somente lê o que a condição pede. Questão simples e rápida de ser feita em uma prova. Vamos analisar uma outra para nós, dentro desse quesito? Contar números, já tinha falado para vocês. Números, descarta texto, descarta a célula vazia e analisa número. Pode ser número com moeda, pode ser data, pode ser hora. Vamos dar uma olhada? Conte número, conte num é a função de A1 até C4, é a mesma área. Um número, 120, dois números, 200, três números, 50, 55, 32, 90. 6 números, célula vazia, descarta, data e hora inclui. Qual que é o resultado para esse exemplo que nós temos? O total para nós de 8 células que possuem valores numéricos. Questões simples, C condicional, número, células que possuem valores numéricos. Próximo exemplo para nós é o contar vazio, que a gente já falou. Analisa a área e visualiza quantas células vazias. Lembrar que célula com 0 não é célula vazia. 0 é um valor numérico. O que nós temos aqui? Analisa toda a área. O que nós temos? A única célula que está vazia é a célula para nós C2. Quantas células? Contar vazio de A1 até C4 se encontra vazia. Simples para nós. Resposta dessa questão, uma célula vazia. Bastante cuidado com a contagem. E para nós, um outro exemplo é o contar valores, o conte valores. A mesma planilha, a mesma área. Analisa para nós de A1 até C4. Quem é valor? Qualquer conteúdo dentro da célula. Célula vazia não tem valor. Descarta, elimina. Célula vazia tem um contar vazio. E aqui a gente tem 4 células, 8 células, 12 células. 4 células, 4 células, 4 células. Qual que está vazia? Somente a célula C2. Então, quantas células possuem valores? 11 células. A célula C2 é uma célula vazia. E aí, contar para nós, dentro da proposta, células que possuem valores. Aqui, uma observação. Nós temos uma função de contagem, que é a função número de caracteres. Ela conta quantos caracteres possui dentro de uma célula. Olha o que eu estou dizendo. Agora, não é uma sequência de células, é dentro de uma célula. Uma contagem de número de caracteres dentro da célula. Só que tem uma observação. Essas funções de contagem, conte C, conte valor, conte número, contar vazio para nós, são funções de contagem que pertencem a uma categoria chamada para nós de estatística. A função número de caracteres, ela pertence a uma categoria chamada para nós de texto. Ela é uma função de contagem, mas não está presente na categoria de estatística. Lá atrás, nós falamos da função concatenar.
A função concatenar também pertence à categoria de texto. Então, função concatenar lá atrás pertence à categoria de texto e a função número de caracteres, que agora também dentro da categoria texto, executa uma contagem. Só que uma contagem em relação à célula. Ele conta quantos caracteres existem na célula. Espaço em branco é contado, muito cuidado com isso. E se você tiver uma palavra com acento, só conta aquela posição do caractere e não 2 caracteres. Por exemplo, dentro de uma célula você tem a palavra você, lá, né, com acento circunflexo na letra E. Se for para contar quantos caracteres possui, a contagem são 4. O caractere V, o caractere O, o caractere C e o caractere para nós E. Não conta o E com acento, é a posição daquele caractere. Então aqui existe uma relação com contagem em relação à célula. Muito cuidado. É uma função de contagem, porém não pertence à categoria de estatística, e sim a uma categoria chamada texto para a gente. Vamos só analisar? Eu tenho aqui, né, um exemplo para vocês, coloquei usando a mesma planilha lá na célula 6, número de caracteres em relação à célula A1. Célula 1 eu tenho a palavra tribunal, só contar letra por letra, se tiver um espaço em branco também é contado, porque é um caractere, e resulta para nós no elemento 8. Então, quantas letras, né, quantos caracteres possui a palavra tribunal? E aí, para nós, a contagem, letra a letra, e a resposta é o número 8. Fechando esse módulo, vamos exercitar, vamos fazer um exercício para nós aqui, função Conte-C. Bora lá. Pessoal, nós temos uma questão aqui, foi colocada em uma prova pela VUNESP, uma imagem do Microsoft Excel, para responder a questão. Qual é a fórmula? Conte-C, de A1 até D7, cujas células, para nós, representam valores maiores ou igual a 700. Essa fórmula está inserida na célula D8 e ela quer saber o resultado. Vamos analisar? Leia a planilha, leia a fórmula e assinale a alternativa correta. Você já sabe a função, você sabe o que ela faz. A1 para nós, que é uma coluna que está vazia, até D7. D7 para nós, o último valor lá é o número 300. Valores, condicional, maior ou igual a 700. Quais são? Quantos são? 900 é um valor, 750 é um outro valor que corresponde à condição. Maior ou igual a 700. E aí, o que nós temos como resposta? Alternativa D de dado, 2 valores, 2 células, cujos valores são para nós maiores ou igual a 700. Fechando esse bloco. Pessoal, agora trabalhando com funções de lógica dentro do nosso Excel. Pessoal, a gente já falou de soma e a gente já falou de média. Agora nós vamos colocar um condicional aí, a função C. Coloquei o C no Conte-C, lá na contagem. Agora nós vamos trazer o C sozinho e agora junto com soma e junto com média. Eu vou somar se uma condição for verdade. Eu vou fazer uma média se uma condição for verdade. Como você já tem uma bagagem lá atrás de soma, de média, aqui é só estabelecer uma leitura de uma condição que vai estar lá na sua questão. Vamos analisar, resolver exemplos de questões aí para vocês se fortalecer. Quando a gente trabalha com soma se, então a gente vai fazer uma soma se uma condição for verdade. Soma pertence à categoria de matemática. Se, soma se, pertence à categoria também de matemática e trigonometria. Média
pertence à categoria de estatística, média C pertence à categoria de estatística. Cuidado com aquela relação de categoria. Soma C está na matemática e média C está na categoria de estatística. Cuidado com essas observações. Um exemplo para nós, uma planilha, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E. Tem o produto, quantidade, valor unitário e valor total. Planilhas simples de questões aí que todos os domingos, né, aparece na prova do nosso candidato. O que nós temos aqui? Lá na célula D8, que se encontra selecionada, há uma fórmula. Somar o quê? Soma para nós de E2 até E6, é a coluna para nós de valor total. Se valores forem o que para nós? Maiores ou igual a 150. Então, analisa, selecione os valores maiores ou igual, o igual entra para nós e faça a soma, simplesmente assim. O que nós temos aqui? 200 é maior, 1.050 é maior, 60 está fora, 50 está fora e 10 também está fora. O que nós vamos somar? Para nós, 200 e 1.050. Qual o resultado? 1.250. Só soma se a condição for verdade. Simples, só analisar com cuidado o que está sendo pedido na fórmula. Uma outra proposta que nós temos aqui é o somar C, mas usando duas colunas. Você analisa em uma coluna e soma em outra coluna, que eu até chamo, né, de soma C composto, que você tem uma coluna para leitura da função e uma coluna para cálculo. E cuidado com isso. Olha o que eu tenho aqui. Soma C. Vai de B1 até B6 e encontre células com o valor lápis. Depois você vai na célula C1 até C6 e soma. Então, eu vou usar a coluna para nós B, para encontrar a ferramenta da condição, que é lápis, e a coluna C para fazer o quê? O cálculo. Então, analisa onde tem lápis. Tem lápis na célula B2 e tem lápis na célula B5. O que é que eu vou somar? Os valores que correspondem à condição. O 100 do lápis e o 10 do lápis. E logo o que nós temos como resposta? O 110. Leia a condição numa coluna e busca o resultado na outra coluna. Pessoal, o que nós temos aqui também é válido para a média, de uma forma simples, só com uma coluna, e a média, no caso média C, né, com condição, para duas colunas. O mesmo exemplo dado para soma é o exemplo dado para média, só que na média eu não só somo, eu somo e divido, é uma divisão, média é uma divisão. O que eu tenho aqui? Vai para nós de F2 até F6 e encontre valores menores ou igual a 50. Então, o que eu tenho aqui? O valor 9, o valor 45 são somente os dois valores que forem encontrados nessa condição. O que eu faço? Uma soma e uma o quê? Divisão. Por que divisão? Estou falando de média. E aí a resposta para nós simples de ser feita, o valor 27. Na outra modelo também igual da soma C, a média C. Você procura informação da condicional em uma coluna e calcula na outra coluna. Procura de C2 até C6 valores maiores ou igual a 50 e vai fazer a média nas células de E2 até o que para nós? E6. E aí a gente tem, analisa a coluna de quantidade e faça o cálculo na coluna de valor total. O que nós temos aqui? Maior ou igual a 50. 20 está fora, 10 está fora. 50 está dentro, 30 está fora, 100 está dentro. Então, o que eu vou somar? E dividir 200, que pertence ao 100, e para nós o 60, que pertence ao 50. Só que eu vou só somar? Não, eu estou fazendo média. Somar e dividir. E aí a resposta para nós com simplicidade. Vou deixar aqui para vocês já uma questão sobre esse elemento. O que eu tenho aqui com vocês? Tem uma questão que foi feita pela Fundação Carlos Chagas, e ela fala assim pra gente, ó, considere a planilha abaixo. Existe aí para nós a planilha da questão. Ela questiona a fórmula correta que deve ser digitada lá na B8 para somar
somente os valores dos itens com status de o quê? Aprovado. Pessoal, o enunciado já falou o que ela quer. Somar se os valores corresponderem ao status de o quê? Aprovado. Leia a coluna C onde tem status e faça o cálculo na coluna onde tem valor. Nem precisava muito trabalho, analisa as alternativas. Eu tenho C sozinho, eu tenho soma sozinho, eu tenho soma sozinho, eu tenho C sozinho. Elimina qual a alternativa e já estamos com a alternativa correta. Ele vai somar se uma condição for verdadeira. Essa questão é uma questão bacana para você estudar e pode colocar aqui também a média, porque no caso você não faria essa soma, faria a soma e a divisão pela quantidade de elementos. Média C, soma C. Bastante cuidado com essas duas funções. Abraço! Vamos dar sequência às funções de lógica. Falamos já de soma C, falamos de média C, falei de conte C com vocês. Agora vamos para a função C, E e O. Vamos lá? Pessoal, nesse módulo a gente vai trabalhar 3 funções. Nós vamos conhecer o C sozinho, o E e o OU. Vamos visualizar alguns exemplos aí que a gente encontra nas provas de uma forma geral. Vamos falar primeiro da função C, dar um valor de extrema, importância a essa função, muito frequente em prova, e o pessoal acaba tendo dificuldade, às vezes pelo tamanho, da fórmula na prova, e não consegue fazer uma interpretação, não consegue analisar. Primeiro, aprender a analisar, obedecer a sintaxe da função. A partir disso, as questões ficam bem tranquilas aí na hora de você resolver. Primeiro, a gente fala o seguinte: se algo for verdadeiro, faça tal coisa, e caso contrário, faça outra coisa. Isso é lógico. Então, você está diante de uma condição. Analisa a condição. Ela é verdadeira? Eu faço isso. Ela é falsa? Eu faço aquilo. Ai, Roseli, mas parece muito simples. É muito simples. Condição. Leia a condição. A condição é verdade? Opta por essa resposta. A primeira resposta perto da condição, ela é sempre verdadeira. E a outra resposta, ela é sempre falsa. Olha o que eu coloquei para vocês. Se, primeira informação que a gente tem é a condição. Depois, uma resposta verdade, depois uma resposta falsa. Nunca eu tenho verdade e falso. Ou é verdade, descarta a falsa, ou é falso, descarta a verdade. Então, eu tenho condição, resposta verdade e resposta falsa. É verdade? Descarta a falsa. É falsa? Descarta a verdade. Vamos analisar? Olha o que eu tenho aqui. Essa planilha não foi criada por mim, eu usei, Fiz aí um Ctrl+C, Ctrl+V e utilizei do site da Microsoft. São exemplos lá dos tutoriais da Microsoft. O que ela coloca para nós? Valor orçado, valor real, status e valor excedente. O que ela deu aqui para nós? A célula selecionada desse exemplo é a célula E2, cujo valor já está ali. Só que em decorrência da célula E2, que está o 121,58, existe para nós uma fórmula. Uma fórmula que foi utilizada a função C para explicar a função C. Então, olha aqui que nós temos nessa fórmula. Se C2 for maior que B2. O que eu tenho nesse ponto da fórmula? Eu tenho a condição. Então, esse primeiro elemento da função C, ela é a condição. Então, o que ela está te dizendo? Se C2 for maior que o que para nós? B2. Essa é a condição. O que eu tenho perto da condição? A resposta verdade. O que eu tenho do outro lado? A resposta falsa. Se essa condição for verdade, ele vai fazer uma subtração. Ele vai pegar o valor da C2 e vai subtrair no valor da B2. Essa é a resposta para a verdade.
Se essa condição for falsa, o valor é o que para nós? É zero. Roseli, eu tenho que resolver os dois? Não, leia a condição. Eu sempre falo para os meus alunos, e estou falando para vocês que agora, né, passam a ser os meus alunos também. Nunca saia da condição sem entender a condição. Porque o que você for fazer daqui para frente, você vai ter alternativa. E, infelizmente, você vai perder uma questão. Leia a condição. Não saia da condição sem entender a condição. O que nós temos aqui? Vamos ler? C2. Cadê o meu C2 para nós? Vamos ler essa linha sendo para nós C2. A linha C2 tem para nós, a célula C2 para nós tem 921,58. É maior que B2, quanto é o B2 para nós? É o 800. Esse valor, 921, é maior que o valor, o que para nós? 800. Resolvi a condição. Qual que é a resposta? Verdade. O que nós vamos fazer? Pega o valor da C2 e subtrai no valor da B2. C2, o valor real, menos 800, temos lá 121,58. Condição, verdade e falsa. Entendeu a condição? Resposta é verdade. Entendeu a condição? A resposta é falsa. Se é verdade, descarta o falso. Se é falso, descarta a verdade. Só uma resposta para aquela condição. Deixo para vocês aqui uma interpretação e cuidado, divide quem é quem dentro da fórmula. Condição, resposta verdade e resposta falsa. Tudo bem, gente? Tá claro? Deixo para vocês organizadinho. Primeiro, o que eu tenho? Condição. Segundo, o que eu tenho? Resposta verdade. E terceiro, o que eu tenho? Resposta falsa. Se você levar isso para a sua prova, você não perde nenhuma questão de função C. Espero que você não perca nenhuma questão de função C. Deixo a função C e falo de função E com vocês. E também é uma função condicional lá dentro para nós de lógica. Quando a gente fala de E, eu estou diante de condições e ambas têm que ser verdade para ser verdade. Por exemplo, você está fazendo parte de um processo onde contém duas fases. Para você ser aprovado, você tem que passar na primeira fase e na segunda fase. Então, nós estamos diante de uma condição E. Essa primeira tem que ser verdade e essa segunda tem que ser verdade para você ser o quê? Aprovado. Se você for muito bem na primeira e não ter tanto êxito na segunda, você está fora. Se você for mal nas primeiras e ter êxito na segunda, você também está fora. Então, a condicional E para nós estamos diante de dois elementos e ambos os elementos têm que ser verdade para a resposta ser verdade. O que nós temos aqui? Vamos trabalhar. Eu tenho um argumento verdadeiro e eu tenho um segundo argumento verdadeiro, ou seja, ambos têm que ser verdade para a resposta ser verdade. Se um dos for falso, a resposta já é falso para a gente. A sintaxe é a função E, argumento 1 e argumento 2. Vamos dar uma olhada, o que eu tenho aqui? Tem uma coluna A com cidades, tem uma coluna B com quantidade. O que foi colocado aqui para ser verdade ou para ser falso? Eu não sei a resposta, vamos analisar a condicional. Ela disse o seguinte, se B2 for igual a 200 e B4 for igual a 300. Para a resposta ser verdadeiro, ambas têm que ser verdade. Analisa, quanto vale o B2 para nós? O B2 vale 200. É igual a 200? Sim, é igual, verdade. Analisa o B4. B4 é igual a 300? Perfeito. Qual é a resposta? Verdadeiro. Uma outra situação para nós, dentro desse argumento que a gente tem. Dentro ainda, né, trabalhando com E. Eu tenho B2 é igual a 200 e A5 é igual a 100. Analisa, olha a planilha. Você vai ter a planilha na tua prova, você vai ter a informação das células lá no enunciado da tua questão. Qual é o valor da célula B2? É 200. Maravilha, verdade. Mas ainda não posso concluir nada. Vamos ler a o segundo argumento dentro dessa fórmula. O A5 é igual a 100? Opa, A5 tem a palavra vitória. Uma é verdade, a outra é falsa. Para ser verdade, junto, né, trabalhando na fórmula com função E, condicional E, ambas têm que ser verdade.
uma verdade e um falso, a resposta será falso. Então, só é verdade quando ambas forem o que para nós? Verdade. E aí, essa questão para nós traz como resposta o falso. O B2, cujo argumento é o argumento 1, cujo valor é 200, é verdadeiro. A célula 5, cujo argumento é o 2, o valor é 100 e é falso. Verdadeiro e falso, na condicional E é falso. Só é verdadeiro quando ambos forem verdade. Cuidado com a condicional E na sua prova. Pessoal, falamos da função C sozinha, falamos da função E e agora vamos falar do OU. A gente falou que a função E, para ser verdade, ambos tinham que ser o quê? Verdade. Agora, o OU, uma das tem que ser verdade para ser verdade. Só vai ser falsa quando ambos os argumentos forem falsos. É ou um ou o outro. Se os dois forem verdade, é verdade. Se um for verdade, é verdade. Agora, se ambos os argumentos forem falso, aí é falso. Então, aqui o falso para nós, só quando ambos os argumentos forem falsos. O que nós temos aqui? Sintaxe. Ou um valor lógico, um segundo valor lógico. Quando vai ser falso? Quando ambos os valores lógicos dados na fórmula forem falsos. Vamos dar uma olhada? O que nós temos aqui? Ou C2 é igual a 10. Opa, C2 é igual a 100. É falso. O primeiro é falso. Para ser falso, o segundo também tem que ser falso. Vamos dar uma olhada no segundo elemento. D2 é igual a 20. Opa, D2 é igual a 2. Então, nós estamos diante de um ou, cujos argumentos, cujos valores lógicos são falso. Então, a resposta é falso. Então, aqui para nós, uma outra situação, cujo elemento para nós vai ser verdadeiro. Apenas um valor lógico, se for falso, é verdade. Se os dois elementos forem falso, é falso. O exemplo anterior. Analisa. Ou C2 é igual a 100, maravilha, verdade. D2 é igual a 20, opa, D2 é igual a 2. Mas 1 é verdade. Se 1 é verdade, para o ou, a resposta é verdadeiro. Um argumento pode ser verdadeiro para ser verdadeiro. Agora vamos dar outra olhada em outro exemplo. Eu estou com um C2 igual a 100. Opa, C2 tem 100? Perfeito, verdade. Por aqui já seria verdade a resposta, nem precisaria analisar o segundo valor lógico, mas vamos fazer. D2 é igual a 2? Perfeito. Só observação, eu coloquei 2 aqui, aqui está com casa decimal. Independente, os valores estão corretos, não altera nenhum elemento. Então, o que eu tenho? C2 equivale a 100 é verdade, D2 equivale a 2 é verdade, e a resposta é verdade para a gente. Então, cuidado com esse quesito. Se eu falo de ou, uma das tem que ser verdade para ser verdade. E se ambas forem verdade, também é verdade. Quando é falso? Quando ambos forem o quê? Falso para a gente. Então, bastante cuidado com essas observações. Pessoal, agora vamos analisar a função C junto com o E. O que nós temos aqui? Duas condições. Para ser verdade, ambas têm que ser verdade. Usar o mesmo critério que nós fizemos lá. E, ambas têm que ser verdade para ser verdade. E o ou, uma das tem que ser verdade para ser verdade. Então, vamos analisar sintaxe, exemplo, para fechar essa informação. Olha o que nós temos aqui. C, E. Vou ter uma condição 1, vou ter uma condição 2. Isso vai estar lá na tua prova, uma fórmula bem grande, que às vezes o candidato assusta com a apresentação da questão. Não é para assustar. Faz uma divisão, faz uma interpretação, aquilo que eu disse para vocês. Interpreta a condição. Saia da condição quando você tem aí totalmente fechado a interpretação. É verdade? Descarta o falso. É falso? Descarta o verdadeiro e fica com falso. A primeira resposta perto da condição é verdade e a segunda vai ser falsa para a gente. Então, olha o que nós temos. Condição 1, condição 2, só que eu estou diante do E. Para ser verdade, ambas têm que ser verdade. Sendo uma das falsa, a resposta já é falsa. E ambas são verdades. Verdade. Uma das é falsa, já é falso para a gente. Vamos analisar um exemplo que nós temos aqui. Também a imagem, né, foi retirada lá do site da Microsoft, né, do endereço da Microsoft. O que eu tenho aqui? Uma fórmula. CE. Se A2 for maior que 0
e B2 for menor que 100. Essa é a nossa condição. Duas sendo verdade, a resposta é verdadeiro ou a resposta é falso. Estou trabalhando com respostas mais simples, verdadeiro e falso, para você interpretar. Analisa, A2, cadê o nosso A2? O A2 é maior que zero? O A2 possui o valor 25, logo é maior que zero. Leio a segunda condição. B2 é menor que 100? B2 tem o valor 75, logo é menor que 100. Condição 1, verdade, condição 2 é verdade, a resposta é verdadeiro. Simples de ser analisado. Uma outra situação para nós, C. A3 é igual ao vermelho e B3 é igual a verde. Se ambas condições forem verdade, ó, estou com condicional E, a resposta é verdadeiro. Uma das sendo falso já é falso. E claro, se as duas forem falsas, é falso. Então, analisa o seguinte, A3, cadê o nosso A3? A3 tem vermelho? Não. A3 possui o quê? Azul. Logo, já é o que para nós? Falso, e a questão acabaria aqui. Nem precisaria ler a segunda condição. Por quê? Porque a primeira já é falso. Como a primeira já é falso, a resposta logo já é falso para a gente. Então, dentro desse elemento, a primeira resposta é verdadeiro e a segunda resposta é falso. Só lembrar do que a gente fez e juntar, colocar tudo numa única fórmula. Vamos fazer outra análise para nós com divisão, que eu deixo sempre para vocês. Condição 1, condição 2, verdadeiro e falso. Lembra sempre disso, divide, né? Traça uma barra lá na hora da sua prova. Aqui também, verdade para nós, só vai ser verdade quando condição 1 e condição 2 forem verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhada agora no nosso famoso C, só que agora com ou. Usa os mesmos critérios. O ou, uma das sendo verdade, a resposta é verdade. Sintaxe para nós, condição 1, condição 2. Como eu tenho um ou, uma resposta para verdade, uma resposta para falso. Só vai ser falso quando? Quando ambas forem falsa. Vamos dar uma olhada em exemplo. Também a planilha que eu usei, né, foi retirada para nós lá do site da Microsoft, cujo endereço está aí no material de vocês. Só analisar. Eu tenho um ou sozinho aqui para ser estabelecido essa leitura. Se eu tivesse só ou, uma ou a outra para ser verdade. Então, analisa só para a gente visualizar. A2 é maior que 1, então olha o A2. O A2 tem 50, é maior que 1. Logo, a resposta já é verdade. Por quê? Uma sendo verdade, no ou já é verdade. Se as duas forem verdade, é verdade, e só vai ser falso quando ambas forem falso. E aí a gente tem o CO aqui, que é um outro exemplo colocado. A2 é maior que 1 e o ponto e vírgula, só que agora a nossa função é ou, A2 menor que 100. Então, você tem duas condições para estabelecer a resposta verdade, que é o A3, ou a resposta falsa, o valor está fora do intervalo. Lembra aí que eu posso ter resposta, entre aspas, em texto, ou cálculo, né? Poderia ter um cálculo aí para ser resolvido. Então, o que que nós temos aqui? A2 é maior que 1, analisa A2. A2 vale 50, é maior que 1. A2 é menor que 100, não é menor, é igual. Então, essa condição é falsa, porém, essa é o quê? Verdade. Se uma é verdade, a resposta para nós é o nosso A3. Qual é o valor do A3? O A3 vale 100. Então, analisa a planilha, analisa a condição, se é verdade ou se é falso para a gente. Divide, fiz aqui com vocês a divisão. Resposta verdade, resposta falsa. Condição 1, condição 2. A primeira já é verdade, já é verdade. A segunda é falsa, não vai interferir, porque eu estou com a função ou sendo trabalhada. Mesmo procedimento, condição 1 para nós, condição 2, a resposta perto da condição sempre é verdade e a outra resposta é falsa. Analisa com carinho sempre a condicional e opta pelo verdadeiro, descarta o falso, se for verdade, opta pelo falso e descarta o verdadeiro, se ambas forem falsas. O ou, ambas,
tem que ser falsa para ser falso. Lembra lá atrás que a gente já falou. Nesse elemento, o C sozinho, o E sozinho, o O sozinho. O C com E e o C com O. Muito cuidado com essas funções lógicas nas provas de uma forma geral. Pessoal, nós estamos fechando esse módulo. Acredito aí que vocês já estão meio perturbados aí com tanta lógica. Tem uma questão disponível. Vocês podem até olhar o slide. Só que agora eu não vou fazer com vocês, eu vou deixar com vocês essa questão. Ela está toda dividida depois na resolução, toda bonitinha, interpretada para ajudar vocês nesse processo, nessa caminhada. Se precisar de mim, estou à disposição, sabe onde me encontrar. Essa vai ficar com vocês nesse final de módulo. Meu abraço e até a próxima. Pessoal, fechando o nosso módulo de Excel, o último elemento para fechar, deixar tudo pronto para vocês, nós vamos falar de referência. Sabe o que é a referência? É aquele cifrão que aparece lá na sua questão de prova. Vamos ver? Falar de referência é falar da presença ou da ausência do símbolo cifrão. Não é dinheiro, tá? Não tem nada a ver com real, com moeda, esquece essa teoria. O que nós temos aqui é a presença do símbolo cifrão dentro de uma fórmula, seja na célula, seja na linha ou seja na coluna. Então, quando a gente falar de referência, a gente pode estar diante do cifrão em uma linha, sempre, pessoal, à esquerda. Lembrar que linha é número, então à esquerda do número. Nós podemos visualizar o cifrão na coluna, ou seja, à esquerda da letra, a letra representa a coluna. Ou podemos visualizar o cifrão na célula. Se falar célula, nós estamos diante da coluna e diante da linha. Então, à esquerda da coluna e à esquerda da linha para a gente. Nessa presença, a célula, nessa presença, a coluna e nessa presença, a linha. Só que nós também vamos visualizar que existem para nós tipos de referência. Nós falamos que referência é a presença do cifrão ou a ausência do cifrão. Quando a gente fala sobre a presença do cifrão, a gente está diante de dois tipos de referência. Uma referência chamada de absoluta, quando o cifrão está na célula. Lembra quem é célula? É coluna e linha. E a gente tem a representatividade da referência mista, quando está na linha ou está na coluna. E a ausência do cifrão, nós falamos de uma referência chamada para nós de relativa. O que nós fizemos até agora foi construir fórmula com ausência de cifrão,
Ou seja, as nossas fórmulas foram criadas por meio de uma referência relativa. Nós não usamos nem mista, nem absoluta. Agora, para fechar o módulo de vocês, essa informação ela é de bastante aí para nós necessidade. Pessoal, um exemplo para nós, só para fortalecer o conhecimento de vocês, a presença de uma referência absoluta. Foi dada uma planilha, nessa planilha possui uma célula, nesse exemplo, uma célula que tem um valor. Aqui para nós, a célula B1, cujo valor é 12%. Vai ser criada uma fórmula e essa fórmula vai ser copiada para as demais células. Só que essa fórmula, a porcentagem, o 12%, ela tem que ser, esse valor tem que ser utilizado para toda a planilha, ele não pode mudar. Quando a gente fala que uma fórmula ela vai ser copiada, ela vai para a próxima linha ou para a próxima coluna de modo atualizado. E no caso desse elemento, não pode ser alterado. A gente fala que a referência, ela trava uma linha ou uma célula ou uma coluna, ela fixa. E aquele elemento não será alterado quando aquela fórmula for levada, for copiada para uma outra célula. Nesse caso, a célula para nós B1 está contida, né, o valor 12%. Então, ela foi criada para nós aqui na célula B4, um valor com juros, né, o 1.200 aqui com um juro de 12%. A célula B1, cujo elemento aqui 12%, ela não pode ser alterada se essa fórmula for levada para outra célula. Então, como não pode ser alterada, a gente vai referenciar de modo absoluto. Então, a célula B1, ela foi travada, ela está referenciada de modo absoluto para que essa célula seja a mesma nas demais células cuja fórmula se faz presente. Se eu não quero que essa célula mude, eu a referencio de modo absoluto. Pessoal, dando sequência à referência mista. A mista ou é na linha ou é na coluna. Então, analisar a mesma planilha anterior. Aqui eu uso um exemplo onde a fórmula está sendo copiada entre as linhas e o único elemento que eu quero que não mude é a linha. Eu quero que a linha 1 fique presente na fórmula e não altere. Nesse caso, o que é que eu vou travar? O que é que eu vou referenciar? Eu vou referenciar a linha. No caso, a linha é o número. Então, o que foi travado? Foi travado para nós a linha 1. Como nós temos somente a presença de um cifrão na linha e não na coluna, essa referência é o uso de uma referência chamada de referência mista para a gente. Um outro exemplo aqui do uso da referência agora não presente ao cifrão, a referência relativa. Quem é a referência relativa? É a ausência do cifrão. Se você cria uma fórmula, por exemplo, A1 vezes B1, quando essa fórmula for copiada para as demais células, for para nós aí copiada, for para nós levada às demais células, se não tem o cifrão, ela vai ser relativa à célula da qual será o seu novo local. Então, ausência de cifrão. A fórmula foi para a próxima linha, o A1 virou A2, o A2 virou A3 e virou A4. B1, B2, B3 e B4. Se tivéssemos um cifrão no caso da linha 1, da célula 1, esse 1 seria para todos. Na ausência do cifrão, nós chamamos esse elemento de ferramenta referência relativa. A ausência de cifrão também é uma referência. Pessoal, para fechar essa informação, dica. Fica a dica. Brinco, hashtag fica a dica. Vamos lá ver? O que nós temos aqui? Sempre que você tiver uma fórmula e essa fórmula mudar de linha, o número da linha vai mudar. Sempre que você tiver uma fórmula e essa fórmula mudar de coluna, a letra que simboliza a coluna vai mudar. Agora, se nós tivermos o cifrão trava. Não muda a linha, não muda a coluna, não muda a célula. Então, o que eu tenho? Mudou de linha, muda o número da linha. Mudou de coluna, muda a letra que simboliza a coluna. Se está fixada, se está com cifrão, não muda. Será mantida a mesma fórmula dentro da célula. Agora, analisa o quesito, observação. Tecla F4. Se você tiver uma fórmula dentro da célula e pressionar F4, F4 vai fixar. Primeiro de modo absoluto, depois de modo misto e depois de modo relativo. Tecla de atalho, F4, cuidado, já foi questão de prova.
Fica aqui, vou fazer agora com vocês uma questãozinha. Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho com vocês uma questão. Essa questão foi colocada pela Fundação para nós, Carlos Chagas, a FCC, uma planilha. Lá na célula D7, ela colocou para nós 10%. Olha o que ela disse. Para que o cálculo dos 10% do desconto do IPI, cujo percentual está na célula D7, seja realizado para os outros modelos de carro na planilha, utilizando a mesma fórmula usada para a Captiva, basta, para os outros modelos das linhas abaixo da Captiva, expandir a fórmula. O que ela está te dizendo? Tem uma fórmula lá na célula D2 que resultou em R$90 mil. Esse valor de R$90 mil veio mediante uma fórmula, cujo valor 100 mil foi descontado o quê? 10%. Ela quer saber a fórmula, que também vai trazer o resultado para os demais tipos de carros, utilizando o 10% para toda a planilha. Referência. O 10% tem que ser para todos. Onde está o 10%? Na célula D7. Só analisa a alternativa. Onde tiver referência na célula D7 é a sua alternativa. O que eu tenho aqui? D7 sem referência, D7 sem referência, D7 sem referência, D7 sem referência. Você já resolve a questão só sabendo interpretar o enunciado da sua questão. Presença de referência, absoluta, mista ou relativa. Fecho aqui o módulo de vocês. Pessoal, chegamos ao final, depois de 5 horas de aula, trabalhando Excel nas suas diferentes propostas aí que nós temos para as questões. Entrego para vocês o Excel, espero aí que vocês tenham uma grande produção no processo de estudo. Espero que vocês façam uma boa prova com esse conteúdo e que acerte todas as questões de Excel, seja por meio de fórmula, seja por meio de questões conceituais, por meio de teoria, guia, grupo, botão, tecla de atalho. Desejo a todos muita boa sorte. E até a próxima. Meu abraço.